Boa noite, meus amigos do Facebook. Interessante o que está acontecendo no Brasil, né? A extrema-direita, a disfarçatez da extrema-direita não tem limite. Não tem limite, são mentirosos, covardes, evidentemente estão ligados aí a vários tipos de violência contra o povo brasileiro, né? É só você ver na pandemia o que aconteceu com o Brasil. Eu não estou aqui para dizer que o Bolsonaro matou todo mundo, né? Morreram 700 mil pessoas. Mas o atraso do Bolsonaro em fechar a compra de vacinas, que foi do mês de agosto ao mês de janeiro, no período mais virulento do ataque do vírus, da Covid, ele fez com que o índice de mortes no Brasil fosse enorme. É só você pegar na Índia a proporção da população e o nível de pessoas que morreu, você pegar essa proporção em outros países, na China, em outros países, você vê que o nível de pessoas que morreu em relação ao total da população aqui no Brasil foi enorme, foi um dos maiores do mundo. Então a gente não pode descartar que o atraso do Bolsonaro, depois a vontade de manipular a compra das vacinas, ele não respondia os e-mails da Pfizer, que a Pfizer só vende para governos, a Pfizer não aceita corrupção. E ele quis demorar a contratação das vacinas, porque no entendimento dele, ele tentou colocar até algumas empresas como intermediária, e a Pfizer não aceitou, porque aí ele colocaria o sobrepreço. Então, nesse período de maior virulência, isso aí acabou gerando um índice de mortes enorme, né? Agora, vamos falar da questão do inquérito, não das milícias digitais, do golpe de Estado. O que acontece no Brasil? Os Estados Unidos, isso chama guerra híbrida. Os Estados Unidos ele quer manter o poder geopolítico e a qualquer custo no mundo. Então ele tem uma força militar enorme, praticamente a maior do mundo, faz a projeção do poder militar americano pelo mundo inteiro, ele usa seus porta-aviões, seu exército enorme, sua máquina de guerra. E ele tem uma guerra híbrida. Por exemplo, se ele consegue alcançar um objetivo num país aliado ou não aliado, através de uma guerra híbrida, ele não precisa mandar os militares americanos, como ele fez no Iraque, no Kuwait, como ele atacou a Bósnia, como ele invadiu o Panamá, como ele fez financiando a Ucrânia para atacar a Rússia também, na verdade. Isso aí é outra questão de discussão, tem margem para muita discussão isso aí. Mas, enfim, falando de guerra híbrida. Aqui no Brasil, os Estados Unidos está ligado a vários golpes de Estado, porque ele entende que o Brasil, como é um quintal dos Estados Unidos, ele não precisa mandar militares aqui. Né? Ele compra traidores da pátria que dão um golpe de dentro para fora. Foi feito assim em 1964, foi feito isso em 2016 com a quadrilha do Moro, do Deltan Dallagnol, evidentemente também com interferência da NSA, da CIA americana. Eles têm objetivos geopolíticos que precisariam ser alcançados. Evidentemente, a Dilma, com a questão do pré-sal, do investimento em educação, questão de estar alinhavando os produtos brasileiros com a soberania nacional, evidentemente eles usaram dessa guerra híbrida na contratação, no conluio com traidores da pátria para dar esse golpe aqui dentro, e foi dado o golpe. Ficou evidente o golpe, não é verdade? Agora eles estão incomodados novamente com o governo do Lula. O governo do Lula é um governo que está alinhavado com a soberania nacional, não está disposto a entregar a soberania para os Estados Unidos ou qualquer tipo de país. Nós não temos nada contra os Estados Unidos, só que nós já estamos cansados de tomar golpe aqui. E agora aconteceu uma coisa diferente. Todos os golpes que foram dados com traidores da pátria, com utilização de traidores da pátria, pessoas brasileiros que venderam a pátria para esses interesses geopolíticos americanos, eles não teve punição a esses golpistas. Não teve, simplesmente foi votada anistia, foi votado perdão, e esses golpistas, esses extrema-direita, esses vendilhões e traidores da pátria, que vendem o Brasil, vendem o interesse do Brasil para potências estrangeiras, eles nunca foram punidos. Pela primeira vez, através do aprimoramento das instituições democráticas do país, houve uma reação contra esses vendilhões da pátria.
Agora estão sendo processados, estão sendo julgados. E pasmem, o que acontece? O chefe do golpe, que é o interesse maior, que é a potência americana, está ameaçando as instituições se processar os vendilhões da pátria interno, ou seja, os seus espiões infiltrados aqui dentro do Brasil, que estavam vendendo a nossa pátria para os Estados Unidos. Eles estão ameaçando descaradamente. Então, a importância do povo brasileiro está alinhavado com as nossas instituições, com a soberania nacional, apoiando o nosso STF, nossas instituições que não estão vendendo a pátria, para nós nos defendermos dessa guerra híbrida, porque os objetivos geopolíticos americanos, eles só vislumbram a ascensão dos Estados Unidos nos nossos recursos, nos nossos minerais, no nosso petróleo, na nossa força de trabalho. Eles querem colonizar o Brasil e agora estão revoltados porque o Brasil não tá aceitando essa colonização. Mas a extrema-direita aqui faz o papel de traidores da pátria que querem que o Brasil seja colonizado. Então, nós precisamos processar e prender esses vagabundos que estão vendendo a nossa pátria para essa potência estrangeira. Nós não temos nada contra os Estados Unidos. Nós queremos defender a nossa democracia e impedir que nossos recursos naturais sejam vilipendiados para interesse de desenvolvimento de outra pátria alienígena. Um abraço e estejam atentos para não votar na extrema-direita. Porque se votar na extrema-direita, vai ser a mesma situação que estava no governo Bolsonaro. Gasolina R$10, arroz a R$40. Vai lá no mercado, vê o preço do arroz, vê o preço da gasolina. Enfim, verifica a condição do emprego no Brasil, do reajuste do salário mínimo. Todas as evoluções que se conseguiu com um governo, eu não digo nem popular, não é socialista. O governo Lula é capitalista. Apenas pegando uma parte do orçamento e fazendo um processo maior de distribuição de renda. Olha o quanto o Brasil avançou. Então, não fica atrás de WhatsApp, palhaçada de extrema-direita. Ontem eu discuti com o cara do Correio. O cara do Correio estava defendendo o Bolsonaro. Falei para ele, mas no governo Bolsonaro eles iam vender o Correio. Você ia ficar desempregado. Eles já estavam entregando o Correio para as grandes distribuidoras, Amazon, essas vendedoras de produtos que fazem entrega através de pessoas que estão precarizadas e que iam acabar com o Correio. Eles já estavam para vender o Correio. O Lula entrou e não deixou. E ele estava lá defendendo o Bolsonaro. Falando, não, mas e a roubalheira? Eu falei, você prova a roubalheira? Aí ele não tem o que falar, porque ele escuta só no WhatsApp. O cara é funcionário do Correio e está defendendo um grupo político vendilhão que ia vender a empresa que ele trabalha. Olha o nível de alienação e de ignorância que está o brasileiro. Infelizmente, nós temos que defender as pessoas mais conscientes, defender a nossa pátria desses lixos aí. Um abraço.